Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa meditação online aqui, que é o domingo, sempre às 10 horas, e que fica gravada para você poder rever a qualquer momento. Então, hoje a gente separou um assunto muito especial, esperamos que vocês gostem, fiquem à vontade, aqui no chat, nos comentários do vídeo, podem deixar aí também suas perguntas, seus cumprimentos, nos contem de onde vocês são. Eu sou a Aida, eu falo aqui de Casa Branca, Minas Gerais. É uma alegria estar com vocês aqui para falar de um assunto, como eu disse, que nos traz muita alegria, assim, compartilhar com vocês. Nós separamos, então, hoje como um tema explicar um festival que a gente está vivendo ele agora, começou no domingo, dia 15 de outubro, que é o Navaratri. É um festival, então são vários dias, né? Mais exatamente 9 noites e 10 dias, quando a gente se dedica aí a meditações com uma intenção especial. São dias que a gente vai reservar para cuidar muito assim da nossa parte interna, de nos equilibrar e especialmente em um aspecto que é o do coração. Então hoje esse é o nosso tema do nosso encontro, falar sobre o Navaratri, o festival para cuidar do coração. Então, para a gente poder entender, né, como assim, como que um festival vai nos ajudar a cuidar dos nossos corações, é importante a gente entender melhor sobre o nosso próprio corpo. Então, como quem já tem tido oportunidade aí de acompanhar com a gente, a cada semana a gente traz aqui uma partezinha deste nosso corpo aí sutil, né? A gente aprende muito nas escolas, nos médicos, a questão de entender bem, né, os nossos órgãos, os nossos sistemas, mas tem um desses sistemas que a gente não, infelizmente, né, não aprende tanto, que é essa nossa parte sutil, essa parte invisível, que vai gerenciar aí todo o resto, né? Então, é muito importante a gente saber sobre ele, e é isso que Shri Mataji organizou aí de uma forma didática para que a gente consiga compreender bem. Então, aqui a gente tem separado dessa forma, né? A cada semana, a cada encontro, a gente explica um pouquinho sobre uma dessas partes. E aí hoje a gente vai focar então em um desses pontos, porque é um sistema, como vocês podem ver nessa imagem, que ele é composto por centros de energia, 7 centros e 3 canais. Então a gente pode imaginar mesmo como um sistema de rios aí, né, que flui, passa aí por uns montantes, né, de água, e ele é feito para serem rios e um sistema que flui limpidamente, com águas limpas e frescas. O que acontece é que no nosso dia a dia, na nossa história, a gente vai absorvendo para esses rios uma série de obstáculos, uma série de, como se fossem poluentes, assim, coisas que vão bloqueando esse fluxo. E é o que a gente sente, né? A maioria dos nossos sintomas, físicos ou não, eles têm a origem nisso, né? Esse sistema aí que ele não está podendo fluir da forma como deveria. Então, a gente vai entender que com a meditação, né, Shri Mataji propôs muito essas duas coisas, que foi tanto a gente ter a compreensão, a gente entender esse sistema sutil, entender como a meditação atua, isso vai nos ajudar, né? Uma ferramenta de autoconhecimento mesmo. Então, nossa mente precisa acompanhar bem esse processo para a gente não seguir, né, de forma ignorando assim o que está acontecendo, né? Mas tem a parte da vivência em si, então da gente se permitir experimentar mesmo essa parte da vivência, da experiência, porque aí sim é que acontece. Então é além da nossa mente. E é isso que a gente vai fazer hoje com vocês. Então, a gente pretende explicar um pouquinho, mas o principal é a gente se permitir sentir esses benefícios. Esse é o grande objetivo, assim. E Shri Mataji Nirmala Devi, né, que eu comentei, que organizou todo esse conhecimento de forma didática e muito simples, muito acessível,
ela foi a fundadora da Sahaja Yoga, né? Então, como vocês podem ver aí na tela, essa senhora indiana que dedicou mesmo a sua vida a tornar esse conhecimento acessível a todos, porque ela tinha dimensão do quão transformador eram essas informações. Então, o que a gente traz aqui, né, muito do que ela mesma nos ensinou para não ser perdido ao longo do tempo, assim, né? Então, vocês vão ver, a gente separou hoje até alguns trechos aqui das próprias falas dela para a gente poder conversar e aprender em cima disso hoje. Então, como eu estava dizendo, nesses centros aí de energia, né, que tem uma palavra indiana que chama chakra para eles, hoje a gente vai focar nesse número 4 aí, na altura do coração, e ele vai dizer respeito à nossa segurança, como a gente viu aí. E cada centro desse, ele cuida de aspectos do nosso corpo físico, né? Tem correspondências ali realmente aos nossos sistemas, aos nossos órgãos, àquela parte do sistema nervoso ali, né? Isso está ligado aos plexos do nosso sistema nervoso também. Shri Mataji estudou medicina, então ela traz esses conhecimentos, né, as raízes de muitas tradições e também esse olhar da própria medicina. Vocês vão ver que tudo vai se cruzando muito e a gente vai vendo que tudo faz muito sentido, né? Então, esse chakra do coração, ele tem um nome em sânscrito que chama Anahata, e ele diz respeito a alguns aspectos da nossa personalidade, como, por exemplo, a coragem, a nossa autossegurança, a nossa capacidade de expressar amor, de sentir amor pelas pessoas. E ele também vai cuidar de partes físicas nossas, né? Órgãos, como, por exemplo, o nosso coração, o nosso pulmão, a glândula timo, que fica atrás do osso externo, tudo que é responsável, né, pela formação aí, a base do nosso sistema imunológico, isso tudo vai ser coordenado através do coração. Então, ele é realmente essa central, né, ele vai bombardear aí vai bombear aí, né, sangue para o corpo inteiro, ele cuida dessa nossa saúde de forma geral, e vocês vão ver que ele tem, inclusive, aí nesse desenho, né, que está na tela, tem uma chamazinha assim do lado esquerdo. Então, o Anahata ele tem também uma importância muito grande, porque ele é o que guarda a nossa essência. Então, aquilo que nos dá vida, aquilo que é realmente o que essa luz assim dentro da gente, essa capacidade de sentir amor, né? Vocês vão ver que dos passos da nossa meditação é a gente se conectar com essa nossa essência, né? Com o nosso espírito, assim. Então, é também o Anahata morada desse nosso espírito, é onde a gente guarda o que há de mais primordial, assim, na gente, né? Onde a gente tira todas as camadas, assim, dessas falsas identificações que a gente tem, né? De achar que nós somos esse corpo, que nós somos essa aparência, ou que nós somos os nossos problemas, os papéis que a gente cumpre, né, no nosso trabalho, na nossa família. E a gente não é nada disso, né? A gente é realmente o que há de mais puro, assim. Então, o Shri Mataji tinha essa expressão, né, que nós somos o puro espírito. E ele, nesse sistema sutil, ele fica guardado aqui. Então, a gente cuidar do nosso anahata, chakra, né, esse chakra do coração, chakra da segurança, a gente está cuidando especialmente, né, desse lado sutil nosso, desse nosso espírito. E a gente sabe, né, hoje a medicina também confirma isso, né? Grande parte das nossas doenças, elas começam nesse lado aí invisível, né? Nesse lado emocional, das vivências, das coisas que a gente vai passando pela vida. Muitas vezes a gente não consegue cuidar disso a tempo e isso se transborda para o corpo físico. Então, a meditação, ela é um convite para que a gente possa cuidar dessas coisas antes desse transbordamento. E como que isso acontece, né? Como que esse rio, então, essas águas passam a fluir de forma perfeita, assim? Isso acontece quando a gente consegue
o silêncio da meditação, porque aí a gente vai entrar em contato com uma energia que fica dentro de nós, assim, adormecida, né, na base da nossa, abaixo da base da nossa coluna, dentro da nossa bacia, né, desse osso que inclusive chamam de osso sacro, né, por conta disso. Então, essa energia ela está simbolizada aí no desenho como essa espiral, e o fato da gente meditar permite com que essa energia, de forma espontânea, ela se eleve e chegue em todos os nossos chakras e passe por todo o nosso corpo sutil, escaneando ali o que a gente não precisa mais. E ela funciona ali como um ouro de um ourives, né? Que vai. O fogo, desculpa, de um ourives que vai queimando tudo que é impuro e deixa só o ouro, né? Deixa só o que é precioso, assim. E aí é por isso que esse processo assim de transformação é tão forte quando a gente se dedica à prática diária da meditação, que a gente permite que essa energia passe e vá então, né, escaneando e limpando de fato. Então é muito mais, né, do que a gente só o processo é, intelectual assim. Então é super importante, né, a gente entender, a gente trocar essa ideia, ter essas informações, só que esse processo de autotransformação, ele ficaria limitado se a gente ficar só tentando racionalizar todas as coisas, tudo que a gente já passou, todas as nossas histórias, nossos traumas, os problemas que a gente está vivendo. A nossa mente, ela tem uma capacidade limitada mesmo, enquanto essa energia, não. Ela consegue ir aí, independente da nossa mente estar participando ou não, pelo contrário, né, quando a mente acalma, quando ela dá licença, é que esse processo de uma transformação muito mais profunda, muito mais ágil, né, acontece. Então é esse o grande convite, assim, que a Sahaja Yoga nos faz, que é meditar dessa forma. Então sejam, aceitem, né, abracem esse convite, tragam essa prática para rotina de vocês, né? Esse efeito ele precisa ser acumulativo, assim. A gente vai ter esses bloqueios, né, absorver essas sujeiras, digamos assim, para o nosso sistema sutil todos os dias, diariamente, a cada discussão, a cada preocupação, a cada notícia do mundo. O nosso viver, a gente vai absorver isso, né? E o que Shri Mataji nos propõe a gente não está mais na época de se isolar da sociedade, né? De precisar ir para os Himalaias e para um retiro, onde a gente se afasta de todos os nossos problemas para conseguir evoluir espiritualmente. Não, a gente tem hoje, né, ferramentas simples que nos permitem estar aí, né, no jogo, nos permite participar disso tudo com muito mais força, se a gente conseguir trazer essa prática, né? E aí a gente fala, mas é tão simples quanto isso? É só eu separar 5, 10 minutos de manhã e 5, 10 minutos à noite? É tão simples quanto isso, é gratuito, não depende de mais ninguém além de nós mesmos. E isso muitas vezes a nossa mente até acha, duvida, assim. Ela fala: não, não é possível, tem que pagar alguma coisa, tem que ser mais difícil, precisa ser ter um sacrifício envolvido, né? Mas não, é realmente isso. E aqui, então, hoje, a gente vai cuidar especialmente, né, do nosso coração, como eu estava falando, porque a gente está passando por essa celebração que Shri Mataji, né, resgatou da tradição hinduísta, que diz respeito a esse Navaratri, uma batalha que aconteceu, né, no início dos tempos do bem contra o mal. E aí vocês vão entender hoje, né, por que a gente celebra, por que a gente resgata, né, essa batalha. E aí, para isso, a gente vai entender uma coisa que é bem importante, assim, que na tradição, né, indiana, hinduísta, eles têm essa questão das divindades. Então, vários de vocês podem já ter visto essas imagens, né? São vários deuses e deusas, e que não são necessariamente deuses diferentes, né? Mas são aspectos divinos. Cada figura dessa representa aspectos divinos que nós mesmos temos, que nós temos dentro de nós mesmos.
Então, conhecer essas histórias, nos ligar à imagem dessas divindades, diz respeito a essa nossa intenção de que essas qualidades que essas divindades carregaram de uma forma tão forte assim, né, ao longo da vida, da trajetória delas, que a gente também possa ter isso, porque não há nada que seja só externo, né? Elas estão, na verdade, dentro de nós também. E aí, então, cada divindade dessa, ela vai representar um aspecto desse nosso corpo sutil. E como hoje a gente está falando especialmente, né, do coração, é porque tem uma divindade que ela reside dentro do nosso Anahata chakra, dentro do nosso chakra do coração. E ela é Shri Durga, a deusa Durga. Então, ela vai representar aspectos que a gente consegue despertar quando a gente está com o nosso chakra do coração bem equilibrado. E eu vou ler aqui, então, um trecho em que Shri Mataji fala sobre a relação, né, dessa região do nosso corpo com a deusa Durga. Ela falou assim: o osso externo é a residência, ou podemos dizer, é o trono da deusa Durga. Assim, sempre que houver qualquer problema, se nos encontrarmos diante de alguma dificuldade, o osso externo começa a vibrar. E esses corpos são ganas. E esses corpos que são ganas, desculpem, obtêm as informações. Eles são chamados anticorpos na terminologia médica. Então, esses ganas atacam, eles também sabem como alvejar o problema e atacá-lo. Pode-se pensar que apenas as pessoas que estão sofrendo de problemas médicos são ajudadas pelos ganas. Não é verdade. Também as pessoas que estão mentalmente perturbadas, que estão sofrendo mentalmente, também são ajudadas pelos ganas. Esses ganas são tão bons em atingir os seus problemas que, por vezes, ficamos surpresos em como as coisas são trabalhadas. Então, vocês veem, ela fala aí sobre essa analogia, né, comparando os ganas com os anticorpos. Os ganas são, então, esse exército aí, né, que vai atuar dentro do nosso corpo e destruir qualquer ameaça, né, qualquer ataque que a gente sofra, tanto da parte física. Então, quando vem alguma coisa que poderia nos deixar doente, que poderia causar algum tipo de fragilidade, então o nosso corpo ele consegue combater isso, mas ele também consegue combater um que é dizem, né, o principal mal assim do século, que são as nossas perturbações mentais. Então, que nos tira a paz interior. É principalmente aí, né, que a gente vai sentir que a meditação ela nos ajuda a vencer essas batalhas, né? Vencer essas batalhas que se mostram hoje como ansiedade, como estresse, como preocupações, né? Elas começam com os nossos pensamentos. E aí o que acontece é que o, o Navaratri, então, ele vai ser uma batalha em que a deusa Durga, no início dos tempos, travou essa luta, né? Uma batalha mesmo, por 9 noites do bem contra o mal. E ela representando essa força que o bem tem, né? Essa determinação, essas ferramentas que o bem tem para ser mais forte do que o mal. E aí, dando um spoiler, né, do fim dessa batalha, o bem vence, né? A luz vence, assim. E a gente celebra essas 9 noites, né? Coloca muito a nossa atenção, né, durante esses dias, nesses aspectos sutis nossos. Por quê? Porque isso é uma representação das batalhas internas que a gente está precisando lutar e também as batalhas que a gente tem vivido de uma forma coletiva, né? Então, esse é o grande simbolismo do Navaratri. São as 9 noites celebram o triunfo do bem sobre o mal dentro de nós mesmos e na sociedade. Comemora a vitória da sabedoria e dos valores divinos sobre as fraquezas e defeitos. Então, por isso que é tão importante também a gente nos resgatar nisso, né? A gente acaba se conectando atualmente muito com esse aspecto aí de a parte das fraquezas, dos defeitos, né, das mazelas assim nossas e da sociedade, isso acaba tendo muitas vezes mais atenção do que esse aspecto sábio nosso de lidar com isso, né? De não deixar nos envolvermos, de não nos enfraquecermos
diante dessas situações. Então, a gente traz essa grande batalha que teve, né, como uma força pedindo mesmo, para que, com essa intenção de que eu vou ter a capacidade de ter essa força também, eu vou conseguir vencer as batalhas pelas quais eu estou passando. Então, são dias que a gente vê também uma transformação muito grande dentro de nós. E essa transformação grande acontece por conta, então, né, dessa nossa conexão com esses aspectos do nosso Anahata, que são corporificados aí por Shri Durga. Ela é uma deusa indiana, né, uma dessas divindades que tem, e como vocês vão passar a perceber, né, cada figura, cada representação gráfica assim das divindades, nenhum símbolo, nenhum elemento está ali à toa, né? Cada um quer passar uma mensagem para a gente resgatar aspectos dentro de nós mesmos. Então ela tem essa postura, né, da guerreira, assim, da que vai realmente para a batalha, enfrenta o mal de frente, assim, e ganha, né, e é vitoriosa sobre ele. Então essas várias mãos que ela tem carrega essas várias armas, essas várias ferramentas, a técnica, uma sabedoria mesmo, né, de saber como eliminar esse mal. Então é isso que ela vem nos ensinar assim. E olhar a imagem dela faz com que a gente isso fique ainda mais claro, né? Fica mais fácil para a gente absorver assim. Então, quem que é Shri Durga, né? Aqui uma outra imagem que é uma representação também dela. E então Shri Durga, durante 9 noites de batalha, ela luta bravamente contra as forças do mal. Ela também é conhecida como Durga Ma, é o símbolo do amor puro, da pura energia, do poder, da coragem, da luz interior e da felicidade. Então, se eu falei esses aspectos, né, que a gente olha para essa divindade, mas a gente está olhando, na verdade, para aspectos que a gente quer despertar dentro de nós, né? Então, são essas questões aí desse puro amor, dessa energia, né, dessa essência que eu falei que nós temos, que nos dá vida, assim, essa coragem, essa felicidade, né, capacidade de ser isso, tudo isso são aspectos que a gente vai resgatar dentro de nós nesse processo da meditação. E a palavra, então, Durga Ma, a deusa suprema, representa a força do ser supremo que preserva a ordem moral e a justiça na criação. Então, ela vai também, né, para essa batalha para que o bem vença nesse sentido, de que haja ordem o suficiente, né, de que haja paz e tranquilidade para que a criação prospere, né, um ambiente onde o mal, ou como a gente tem visto, né, onde as guerras imperam, tudo mais, não é o ideal, né? Certamente não era esse o plano divino para que a gente viesse aqui aproveitar o que há de tão bom assim, né? Então a natureza é um grande exemplo disso, é onde essa ordem, esse equilíbrio imperam, né? Então a gente está em busca desse equilíbrio, dessa ordenação assim dentro de nós, dessa organização também dentro da gente, né? E essa palavra sânscrita Durga, ela significa fortaleza ou um lugar que está protegido e é, portanto, difícil de ser atingido. Então, Shri Durga, né, ela vai representar isso e vai nos ajudar a construir esse lugar protegido, que não é um lugar fora da gente, né? Então, diante de alguma ameaça, de algum problema, não tem um lugar que a gente vai se refugiar, a gente vai, na verdade, encontrar esse lugar dentro de nós mesmos. E aí, aqui, então, continuando sobre Shri Durga, né? Ela também é chamada da Shakti divina, esse poder divino, né? Aquela que protege a humanidade do mal e da miséria, que destrói as forças do mal, como o egoísmo, a inveja, o preconceito, o ódio, a raiva, o medo e o ego. Então, esses aí são exemplos, né, de nessas batalhas que a gente comentou que internamente a gente está travando contra nós mesmos, né, os nossos pensamentos e tudo mais, o que é esse mal que a gente tem
batalhado assim, né, durante as meditações, durante esse nosso processo de evolução espiritual. Então, não é somente esse mal externo, né, mas são esses aspectos que estão dentro de nós, né, que nos perturbam internamente, que nos perturbam mentalmente, como isso, né? O egoísmo, inveja, preconceito, ódio, a raiva, o medo e o ego. E os desenhos são coisas internas que se dissipam, né, para o coletivo, assim, para a sociedade. Então, são problemas que a gente lida como sociedade e que Shri Mataji confiou muito, assim, né, de que essa transformação na sociedade ela vai acontecer de fato a partir do momento que a gente, como indivíduo, consiga mudar, né? A gente vai conseguir essa paz mundial a partir do momento que a gente conseguir a nossa paz interior. Então, até diante desse momento que a gente tem vivido no mundo, muitas vezes a gente fala assim, não, mas como que eu vou aqui me dedicar à minha evolução, a procurar um silêncio, uma paz interior, se o mundo está passando por situações, né, tão graves assim, em tantos aspectos. E aí a gente entender que essa é sim uma das grandes contribuições que a gente pode fazer para o mundo, né, para alcançar esse equilíbrio, essa paz. E a gente vai sentir isso dentro das nossas casas, quando a gente começa a meditar, e as nossas relações, e há um equilíbrio maior, a gente vai sentir isso, né, nos nossos trabalhos, isso com certeza está acontecendo de uma forma macro também na sociedade, a partir do momento que mais pessoas começam a lutar, né, através dessa ferramenta que é a paz interior, né, que é um equilíbrio interno, assim. Então, Durga Ma é descrita como uma mulher guerreira com 8 mãos, portando armas. Seu veículo pode ser um leão ou um tigre, que também representam, né, essa fortaleza dela. E sua morada é o nosso Anahata central, o nosso chakra do coração, onde cuida de fortalecer e preservar o exército de anticorpos produzidos pelo osso externo no centro do peito. Então, ela vai cuidar aí também dessa parte da nossa saúde física, né, do nosso sistema imunológico. Muitas vezes, né, quando a gente está adoecendo muito, quando o nosso sistema imunológico está fraco, assim, certamente o nosso anahata está fragilizado. A gente pode observar isso quando a gente está com muitos medos, muitas inseguranças, com muitos problemas, né, de relacionamento e etc. Então, uma coisa vai caminhando muito junto com a outra, né? Isso que a gente descobre. E aqui é só essa figura para nos relembrar esse aspecto que eu comentei, em que cada símbolo, né, que compõe a imagem das divindades tem um porquê. Isso é muito interessante, assim, a gente observar e se ligar a isso, né? Então, o fato de ser um leão ou um tigre vai representar esse aspecto da força, da destruição e da determinação. Essa série de armas, né, que ela consegue portar mostra a sabedoria que ela tem para conseguir lidar, né, com esses diversos tipos de mal e de ataques que a gente sofre. Então, ela vai ter essa firmeza, vai conseguir libertar os nossos medos, enfim. Então, isso é uma coisa também que a gente vai pegando aos poucos, né, mas que é muito interessante quando a gente se abre para estudar esse mundo das divindades, né, porque a gente entende que a gente está estudando nós mesmos, né, e fica muito mais claro, assim, muito mais palpável, né, para entender o que às vezes está faltando na gente, para a gente conseguir, como eu disse, vencer nessas batalhas internas. E aqui, então, seguindo, a gente normalmente traz um trecho escrito, né? É um trecho em vídeo de Shri Mataji, e hoje nós separamos aqui, então, esse um trecho da palestra dela, né? Escrito, vocês podem acompanhar a leitura aí na tela, e que vai nos ajudar também a nos prepararmos para a parte mais importante do nosso encontro, que é, de fato, a experiência, né, o silêncio, assim, que a gente vai buscar internamente. Então, já já a gente vai esvaziar, né, todos esses conhecimentos, assim, para eles serem absorvidos não só pela mente, mas também pelo nosso coração.
Então, para a gente já ir entrando nesse clima, antes da gente ler esse trecho, eu queria que a gente respirasse fundo, soltasse bem o ar pelo nariz. A gente pode inspirar e expirar algumas vezes, soltar os nossos ombros, deixar nossas mãos livres, né, se ela estiver segurando o celular ou o computador, para a gente também conseguindo encontrar esse lugar de mais calma e menos pressa internamente. E agora eu vou ler então esse trecho de uma fala que Shri Mataji compartilhou com alguns praticantes da Sahaja em janeiro de 82 na Índia. Ela falou assim: portanto, para se tornarem cada vez mais puros, antes de tudo, permitam que todos esses pensamentos negativos se afastem da sua mente. Qualquer pensamento desse tipo vem à sua mente e você diz não, não, este não, não. Todos esses 6 inimigos atacam vocês apenas através do pensamento. Não há outra maneira. Primeiro vem como um pensamento, depois pode tornar-se uma dor física, pode tornar-se uma agonia mental, pode tornar-se qualquer coisa. Mas se vocês tiverem sua consciência sem pensamentos, eles não poderão atacar. Portanto, tentem desenvolver sua consciência sem pensamentos em sua meditação. Então, este é o primeiro passo para sua liberdade, libertação. Você deve se livrar desses 6 inimigos, que são luxúria, raiva, ganância, medos, inveja, vaidades. Esses 6 inimigos ainda estão esperando na porta e vão entrar em contato com você. Mesmo que haja uma mina de ouro aqui e você não conheça o método de extrair o ouro dela, você continuará pobre. Primeiro você deve reconhecer e depois conhecer o método de como se livrar. Graças a Deus, vocês nasceram em uma época em que muitas coisas foram descobertas sobre a deusa e não preciso lhes contar. É muito constrangedor. Mas aqueles que pesquisaram isso, para vocês já estabeleceram isso, e é melhor que vocês entreguem seu ego e sigam os caminhos indicados por elas, as divindades, como elas fazem isso e como fizeram isso e o que elas prescreveram. Então, a gente, Shirimata, né, resgata esse ponto que é o grande foco, né, do Navaratri, que é a gente vencer essa batalha, né, contra os nossos pensamentos negativos. O que nos afasta, né, do nosso equilíbrio são os nossos pensamentos. E a meditação vai conseguir permitir isso. Vocês veem que ela usa esse termo de consciência sem pensamentos, que é, na verdade, a expressão, né, para dizer a respeito a esse silêncio que a gente vai buscar durante a meditação. E esse silêncio, ele não vai ser absoluto, né? A gente não consegue parar de pensar, mas a gente consegue descobrir um espaço que existe entre um pensamento terminar e o outro começar. É nesse breve espaço que a gente ainda está consciente, a gente não está dormindo, a gente não está desacordado, sem controle da situação, não. A gente está ativo, está consciente, mas a gente está entre os pensamentos. E são esses breves instantes que a gente vai buscar ao meditar, e é aí que, de fato, a Kundalini atua. Então, se a gente, né, fizer tudo isso, vier aqui conversar, aprender, estudar as falas de Shri Mataji, isso vai ser uma parte, e uma parte pequena do processo. Porque o que vai acontecer mesmo, né, a grande transformação e a grande assimilação desse conteúdo todo acontece quando a gente consegue entrar em consciência sem pensamentos, achar de verdade esse silêncio dentro de nós
diariamente. Então é essa a grande chave, né, que Shri Mataji nos deu para que a gente conseguisse desbloquear, né, todas essas portinhas aí de qualidades que as divindades têm e que a gente tem dentro da gente, né? Por mais que a gente não confie que nós sejamos isso tudo, nós somos, né? Isso só está encoberto. E o processo de meditação, né, a ação dessa energia, que é a Kundalini, ela consegue nos mostrar isso. E quem está aqui praticando há um tempo, com certeza já experimentou isso, né? Se quiser nos comentar aí, pode comentar. Bom, então agora vamos para a prática. A gente vai fazer a meditação introdutória da Sahaja, que chama Realização do Si. E quem já fez, né, pode repetir, não há problema algum. Pelo contrário, é uma bela meditação. Então eu vou pedir para que todos vocês relaxem, procurem uma postura confortável, assentados aí, né, na cadeira, onde for, num lugar que seus pés estejam bem apoiados no chão, ou se você tivesse oportunidade, né, de assentar de fato no chão ou em uma superfície aí, você pode cruzar as pernas. Enfim, o importante é que a gente mantenha a coluna reta, mas relaxada, e uma posição que seja confortável, né? Então, meditação não tem a ver com desconforto. E a gente vai, então, colocar as duas mãos sobre o colo, com a palma voltada para cima. E aqui a gente vai seguir alguns passos que, caso você tenha dúvida, né, você pode abrir os olhos e conferir aí nessas figuras aonde é para a gente levar a nossa mão. E em cada ponto desse, a gente vai conseguir traçar aí um diálogo, né, uma conversa com essa energia interna, essa energia que vai rastreando aí, escaneando cada ponto. E o que acontece quando a gente leva a mão em um ponto desse é que a gente consegue levar a nossa Kundalini ali. A gente consegue levar esse scanner, né, exatamente para ali pedir, cuida aqui, vê o que que tem e desbloqueia e limpa para mim. E é isso que essa energia faz. Então podemos fechar os olhos, que isso nos ajuda a trazer nossa atenção para dentro. E agora a gente começa colocando a mão direita no nosso coração esquerdo. E aqui a gente afirma. A gente pode começar perguntando: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou esse corpo? Eu sou os problemas que eu estou lidando agora? Eu sou essas emoções que me invadem? Quem sou eu? E agora a mão desce para a altura das nossas costelas, do lado esquerdo ainda. E aqui a gente vai afirmar. Desculpa, vai perguntar. Eu sou o meu próprio mestre? Eu sou o meu próprio mestre? Tenho capacidade de conduzir, de saber o que que é melhor para mim, o que que é certo e o que que é errado? Eu tenho essa capacidade de ser o meu próprio guru? Eu sou o meu próprio mestre? E agora essa mão desce para a região mais baixa aí da nossa barriga, do lado esquerdo, acima da nossa coxa, onde a gente pede a essa energia Kundalini, que é uma energia feminina, tem esse aspecto cuidador, materno, por isso que a gente a chama carinhosamente de mãe. A gente fala: mãe, por favor, desperta em mim esse puro conhecimento divino, essa sabedoria que eu tenho dentro de mim, que é uma sabedoria que não vem do intelecto, não vem dos livros, que vem do meu ser. Mãe, por favor, me dê o puro conhecimento.
E agora a mão volta para a região das costelas e aqui sim a gente afirma: eu sou o meu próprio mestre. Eu sou o meu próprio guru. Eu tenho a capacidade de ser um bom condutor da minha vida, um bom conselheiro. Eu sou o meu próprio mestre. E agora, com a mão novamente na altura do coração, do lado esquerdo, que é a morada desse nosso espírito, dessa nossa essência, nós vamos afirmar: eu sou o puro espírito. Eu sou o que dá vida a esse corpo. Eu sou o puro espírito. E agora a mão vai para o encontro do ombro com o pescoço, ainda do lado esquerdo. E aqui nós vamos nos livrar de toda e qualquer culpa que a gente carregue, afirmando: eu não sou culpada por nada. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Agora a mão vem para a testa, onde a gente afirma: mãe, por favor, me perdoe. Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. E vamos pedir para que seja despertada em nós essa capacidade de perdão. Eu perdoo a tudo e a todos, inclusive a mim mesmo. Eu perdoo, eu perdoo. E agora essa mão vem para a mesma altura, sim, mas no lado de trás da cabeça, onde a gente tem uma curvinha aí no nosso crânio. E aqui a gente vai pedir perdão por todo e qualquer erro que tenhamos cometido contra a nossa evolução espiritual, a gente sabendo disso ou não, a gente tendo consciência ou não. E por favor, nos perdoe por todo e qualquer erro que tenhamos cometido contra a nossa própria evolução espiritual, consciente ou inconscientemente. E agora, essa mão vai para o nosso destino final, que é o topo da nossa cabeça, o ponto mais alto, destino da nossa Kundalini, onde ela consegue jorrar como a fonte da nossa fontanela. E nós vamos pedir aqui, mãe, por favor, me dê a realização do si. Me dê a realização do si. Por tua graça, me dê a realização do si. Me torne uma pessoa completamente integrada, conectada, me torne uma alma realizada, realizada de quem eu verdadeiramente sou. E agora a mão pode abaixar para o colo. A gente pode manter a atenção lá no topo, onde a gente acabou de encostar. E quem já fez, né, essa meditação em algum outro momento pode pedir, mãe, por favor, estabilize a minha realização do si. Estabilize essa minha conexão e fortaleça o meu desejo de tornar a meditação um hábito diário. E agora, com atenção nesse ponto, a gente vai fazer esse exercício de buscar o espaço entre os pensamentos. E a gente vai manter a atenção ao mesmo tempo no topo da nossa cabeça e na palma das nossas mãos, ouvindo uma canção que tem vibrações, tanto a melodia dela quanto as palavras, elas conseguem equilibrar e fortalecer o nosso anahata. Então vamos nos entregar a esse momento, buscando não conversar com os pensamentos que vierem.
A gente pode observar então como a gente está se sentindo, que efeito que esse momento gerou dentro de nós. Podemos voltar a atenção para a nossa respiração. Quando a gente está prestando atenção nesse ar, enchendo e esvaziando nossos pulmões, nossa atenção está ali, em mais nenhum outro lugar. Então, sempre quando o pensamento vier, a gente pode fazer aquilo que Shirimata te falou, a gente falar agora não, agora não. E agora, por mais uns instantes, eu vou convidá-los para a gente aprofundar nesse estado de buscar. Então, a gente vai ver o pensamento vindo, a gente não vai conversar com ele, vai ver que ele termina. E antes do outro começar, existe um breve silêncio. Vamos tentar pescar esses momentos tão preciosos. Sempre que precisar, a gente volta a nossa atenção para isso, para nossa respiração, com paciência, quantas vezes forem necessárias.
Muito obrigada. Namastê, espero que vocês estejam se sentindo bem. A gente pode observar como está a palma das nossas mãos, como é que está o topo da nossa cabeça, se tem algum tipo de frescor, de calor, de formigamento. Vocês podem deixar aqui nos comentários também qualquer dúvida. A gente espera do fundo dos nossos corações que a Kundalini tenha agido, cuidado de vocês e que a gente mantenha então nosso coração forte, aberto e com essa segurança de que nós temos essa figura tão forte, tão poderosa quanto o Shri Durga dentro da gente. Então que a gente vá para essa semana carregando essa coragem, de peito aberto, muito confiantes de que estamos sim protegidos e tem coisas maravilhosas aí reservadas para a gente. Então é isso, muito obrigada pela atenção de todos. Gostaria de agradecer, fazer um agradecimento especial aqui à Valéria, que nos ajudou na compilação também de vários desses conteúdos durante esses dias aí do Navaratri. Qualquer dúvida, a gente está aqui, tem mais informações no nosso site, no nosso blog sobre o Navaratri. Que vocês tenham, então, um excelente dia, uma semana muito abençoada pela força de Shri Durga. Muito obrigada a todos. Namastê. Terminamos aqui sempre agradecendo a Shri Mataji por ter nos ensinado tudo isso e nos mostrado que é possível, né? Uma vida muito diferente da que a gente estava vivendo antes. Assim. Então, obrigada, mãe. Viva Shri Mataji. Jai Shri Mataji.